Olá, turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Promona Lisa, a Pro de Língua Portuguesa. Bem, hoje nós vamos começar refletindo o versículo bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, o qual nos diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aí nós temos aqui a imagem de Mafalda, onde sabiamente ela está com a sua boca tapada, os seus ouvidos também e os seus olhos, querendo nos dizer que aquilo que não vai nos acrescentar, não precisamos falar, muito menos ouvir e muito menos ver. Então, eu gostaria realmente que vocês meditassem tanto o versículo quanto essas imagens aqui. Agora, nós vamos adentrar o nosso conteúdo de hoje, né? Estamos dando seguimento ao nosso assunto e eu quero ver se com essas pistas aqui, com essas deixas que eu deixei, se vocês conseguem compreender qual seria o assunto que nós vamos abordar. Então, nós temos aqui as vozes, né? Uma pessoa emitindo determinado som e aqui nós temos as imagens de balões e de pessoas também. De acordo com isso, né? Alguém poderia me dizer qual é o assunto que nós vamos abordar? Muito bem, Levi, isso mesmo, vozes. Mas vozes o quê? Vozes verbais. Então, mas aí vocês poderiam me dizer, Pro, mas o que é? O que é que a gente pode definir como vozes verbais? O que seria vozes verbais para a gente? Então, para que não tenha dúvida, vozes verbais é a relação do sujeito com a ação do verbo na oração. Aí eu coloquei aqui ainda para vocês como definição. Vozes verbais. Tudo o que você precisa saber. Vozes verbais. Chamam-se vozes verbais as formas assumidas pelo verbo utilizadas para indicar a posição do sujeito frente ao processo que se enuncia. O sujeito pode ser agente ou paciente de uma ação verbal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que no assunto de vozes verbais, o sujeito ele pode estar agindo, praticando a ação, ele pode estar sofrendo a ação, sendo paciente dela, ou ele pode estar agindo e sofrendo a ação, que é o que nós vamos ver posteriormente. Voz ativa. Na voz ativa, o sujeito ele vai exercer a ação. O sujeito é o agente da ação verbal. Verbos de ação em geral. Então, não tenho qualquer tipo de verbo. O verbo que eu vou ter como verbo principal é o verbo de ação. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Felipe, você poderia ler para mim? Obrigada. Só vou repetir para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Ele fez o trabalho. Observa que ele é o sujeito agente, ou seja, aquele que está praticando. Fez é o nosso verbo, o verbo de ação. O trabalho é o objeto, que é o nosso paciente. Estudamos anteriormente em sala de aula os tipos de sujeito e a classificação que eles possuem. Então, quando eu digo, quem fez o trabalho, eu perguntei ao verbo quem fez o trabalho, logo eu tive a resposta que foi ele. Então, por isso que esse ele aqui se encontra na voz ativa, porque ele está praticando a ação. Aí nós temos voz passiva, sujeito e ação. Veja que a ação, ela reflete no sujeito. O sujeito, ele sofre a ação do verbo. Apenas verbos transitivos diretos. Quando nós falamos em voz passiva, aí a gente fala de uma divisão que nós temos, viu, Newton? A voz passiva se divide em voz analítica e voz sintética. A voz passiva analítica. O verbo auxiliar no tempo correspondente ao verbo da ativa. Verbo principal no particípio passado. Objeto da ativa transforma-se em sujeito da passiva. O sujeito da ativa torna-se agente da passiva, introduzido por preposição, por ou de. Aí André me olhou com esse rostinho aqui, né, André? Não se assuste, André, é simples. A gente só precisa compreender que quando se fala em voz passiva analítica, estaremos falando em
o sujeito, que é o paciente da ação. Aí a gente vai ter lá o verbo com ação, só que esse verbo ele vai ter o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar foi e feito. Geralmente, como foi dito aqui, o verbo principal da frase, ele vem no particípio. Então, o nosso verbo principal aqui é feito. O particípio é como, Samuel? Respondo já ao seu questionamento. Quando a gente fala no verbo no particípio, eu tenho que entender que a forma nominal do verbo vai terminar em ado, edo ou ido. Mas, é porque aqui tem esse ito? Porque nós já abordamos em sala que existe também os verbos que nós dizemos na forma nominal do particípio que são considerados irregulares. Então, feito, ele é um verbo no particípio, só que ele se encontra no verbo irregular. Por isso que a terminação dele é ito. E como foi dito aqui, a preposição por ou de, esse por a gente vai chamar ele de agente da passiva, que é o complemento que a frase teve. Então, só retomando, olha, o trabalho é o sujeito paciente, foi feito é a ação, o verbo em execução, por ele é o agente da passiva. Mas quando eu digo aqui, por quem foi feito o trabalho? Por ele. O por ele é minha agente da passiva. Mas aqui eu não tenho claramente o sujeito praticando a ação. Eu tenho o sujeito sofrendo a ação. Por isso que eu vou classificar como voz passiva analítica. Lembrando que sempre na voz passiva analítica nós vamos ter a presença de dois verbos. O verbo auxiliar e o verbo principal. Voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, o verbo ele está no transitivo direto, na terceira pessoa. Geralmente ele vai ter a partícula se. O sujeito é paciente, facilmente confundido com objeto. Aí a gente tem, alugam-se apartamentos. Perceba que quando nós temos aqui o verbo transitivo direto, que seria alugam, ele se encontra na terceira pessoa. Eles alugam, terceira pessoa do plural, juntamente com a partícula se. Então, eu tenho aqui, toda vez que nós tivermos essa partícula se, significa que eu tenho lá a voz passiva sintética. Se você tem lá o seu verbo transitivo direto na terceira pessoa, sim. Caso não, você vai precisar analisar direitinho a sua frase. Então, só para que vocês não esqueçam, esse se aqui é a nossa parte fundamental. Aí a gente tem a voz reflexiva, onde a gente tem o sujeito que ele vai tanto praticar quanto sofrer ação. Só que na voz reflexiva, nós temos uma ramificação do que chamamos de voz recíproca. Para que a gente não confunda a voz recíproca, nós vamos falar aqui a pouco sobre ela. Então, tem aqui, na voz reflexiva, o sujeito ele pratica e sofre ação, o verbo transitivo direto, o pronome reflexivo se. Lembra do reflexivo se que nós falamos nestante na voz aqui passiva sintética? Só que o posicionamento dele já se encontra de forma diferente. Aí nós temos o menino feriu-se. Para que o menino ele fosse ferido, ele precisou pegar algo que o ferisse, do mesmo jeito que aquele algo chegou a feri-lo. Então a ação ela foi, na verdade, feita de forma dupla. Teve a intenção de pegar o material, o utensílio que ia ferir, e teve também a segunda ação, que foi a do menino, que ao pegar aquele material, ele conseguiu ferir-se. Aí tem, não confundir o emprego reflexivo do verbo com a noção de reciprocidade, que é o que eu tinha dito para vocês neste instante. Por exemplo, os lutadores feriram-se. Isso significa que ocorreu um ao outro. Como é que eu vou saber disso? Primeiro, porque tem os lutadores. Essa ação aqui significa para mim que ela é pluralizada. E segundo, que eu poderia ter dois sujeitos aqui na minha frase. E esses dois sujeitos, que seria o sujeito composto, ele estaria se referindo a algo recíproco. Para que a gente não esqueça, rapidinho, só para sintetizar. Eu poderia pegar uma frase aqui, onde eu poderia dizer para vocês, utilizando a voz ativa.
A professora Mona Lisa ensinou o conteúdo. Eu poderia transformar essa frase e dizer lá, para a minha voz passiva, o conteúdo foi ensinado pela professora Mona Lisa. Perceba que quando eu digo, o conteúdo foi ensinado, é lá o meu verbo auxiliar, ensinado é o meu verbo principal, terminado em ado, significa que ele está no particípio, e pela professora Mona Lisa vai ser o agente da minha passiva. Agora, nós vamos fazer a tarefa do dia. Qual será a tarefa de vocês? Olha, fica bem atento. No caderno, vocês deverão copiar a tarefa e respondê-las de caneta. Então, eu vou aguardar vocês pegarem o caderno de vocês, a caneta e o lápis. Por que eu estou frisando tanto na caneta? Porque na hora que vocês tiram a foto, fica mais legível. Então, depois que vocês fizerem, vão cobrir de caneta antes de fotografar. Em seguida, fotografar e enviar para o WhatsApp até o meio-dia. Logo após, deverão consultar o conteúdo no módulo e anotar as informações pertinentes no caderno. Eu vou colocar no roteiro direitinho qual módulo que vocês vão usar e quais as páginas, para não ter nenhum tipo de equívoco. Então, só retomando. No caderno, vocês vão copiar a tarefa, que são 2 questões, vão respondê-las de caneta. Em seguida, vai fotografar e enviar para o meu WhatsApp até o meio-dia. A primeira questão que nós temos: preencha as lacunas fazendo as frases corresponderem à voz adequada dos verbos. Então, nós temos os códigos aqui, do número 1 até o 5. Ativa, 2, passiva analítica, 3, passiva pronominal, 4, reflexiva, 5, reflexiva recíproca. Cada frase dessa aqui está se referindo a um desses códigos. Para saber que código você vai utilizar, você vai ler a sua frase com toda atenção. Eu vou olhar lá, se ativa, o sujeito ele está lá claramente praticando, agindo. Se é minha voz passiva analítica, eu preciso lembrar lá que o sujeito ele está sofrendo ação, mas que ele é formado por quem? Pelo verbo auxiliar, o verbo principal, agente da passiva, passiva pronominal. Iago me diz, mas a senhora não falou sobre passiva pronominal. Iago, passiva pronominal é a mesma coisa de dizer que seria lá a voz passiva sintética. Por que pronominal? Porque a gente vai ter a referência do si, que é conhecido para a gente como um pronome oblíquo. A reflexiva e a reflexiva recíproca. Qualquer dúvida, retorna lá a videoaula e vai vendo ponto por ponto. Na questão 2, vocês vão informar a voz dos verbos. Eu coloquei aqui até a letra M, para fazer menção para Mona Lisa e homenagear também Maria Luísa, Maria Azevedo, que M marcante aí. Então, o que é que vocês vão dizer? Vai informar a voz do verbo. Vai dizer se é ativa, se é passiva. Se é passiva é o quê? Analítica, é sintética? Se é recíproca, se é reflexiva. Então, vai estar identificando aí essas vozes do verbo, tudo bem? Então, por aqui encerramos. Eu agradeço a vocês pela participação, então, muito obrigada. E os lembretes, fiquem em casa, bebam água, lavem as mãos, usem álcool em gel, para retornarmos o mais rápido possível com fé em Deus. Tchau, um grande abraço e até amanhã, se Deus permitir.